Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Débitos do imóvel. Uma dúvida que certamente já passou pela cabeça de qualquer um que um dia se interessou em participar de um leilão é se vai assumir algum débito referente ao bem que estará arrematando. E a possibilidade ou não do arrematante vir assumir uma dívida referente ao imóvel que ele estará arrematando é muito importante, porque isso impacta na viabilidade financeira quando estiver fazendo o cálculo do seu investimento e também impacta a possibilidade do seu investimento. Pode ser que, em virtude da assunção de uma dívida, o interessado não tenha valores suficientes para fazer a arrematação e para quitar essa dívida. Então é muito importante estar atento sobre esse ponto e é sobre isso que vamos falar. E antes de entrarmos no conteúdo deste vídeo, eu já te convido a deixar o seu like aqui se estiver gostando dos conteúdos que temos publicado aqui no nosso canal e se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, como saber se existem débitos sobre o imóvel que você pretende arrematar? É muito fácil, você precisa analisar o edital de leilão. Já temos aqui um vídeo especificamente sobre edital de leilão, já fizemos lives aqui no nosso canal em que a gente analisou exaustivamente um edital de leilão. E no edital de leilão, obrigatoriamente devem ser informados os ônus, os processos e recursos que tenham ali pendentes sobre o bem que estará sendo leiloado. Ou seja, se existir um débito sobre esse bem, é necessário estar informado no edital de leilão. E quando a gente pensa em débitos que podem incidir sobre o bem, o primeiro que vem à nossa mente é aquele ao qual todos os bens imóveis estão suscetíveis, que é o débito tributário, o IPTU, se for um imóvel urbano, ou o ITR, se for um imóvel rural. Então, quando você estiver analisando o edital de leilão, você já sabe que o leiloeiro deve expor o edital de leilão em seu site. Você, se entrar no site da Alfa Leilões, vai ver ali, como a gente já mostrou, o botão em que você pode clicar e ter acesso à íntegra do edital de leilão. Você poderá baixar, poderá imprimir se você desejar, e nesse edital de leilão necessariamente deve haver informação sobre o débito tributário. Haverá essa informação e você verá que logo na sequência dessa informação, no edital de leilão da Alfa Leilões, haverá a menção de que o débito tributário fica subrogado no valor da arrematação nos termos do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. E o que significa dizer que o débito tributário fica subrogado no valor da arrematação? Significa que ocorre uma transferência de responsabilidade. O débito tributário, ele é um dos débitos chamados propter rem, são débitos que acompanham o bem. Então, por exemplo, se você fizer uma compra particular e o imóvel que você estiver arrematando tiver um débito de IPTU, por exemplo, você, como novo proprietário do imóvel, será o responsável pelo pagamento desse IPTU, porque o débito tributário acompanha o imóvel. Então, a pessoa que for o proprietário do bem será responsável pelo pagamento. Mas no caso de arrematação em leilão judicial, a regra é diferente. Como eu acabei de dizer, o Código Tributário, artigo 130, parágrafo único, deixa muito claro que, uma vez arrematado o bem em leilão judicial, ocorrerá a subrogação do débito no valor da arrematação, ou seja, o pagamento do débito tributário será feito com o valor da arrematação. E ainda que não haja valores suficientes para tudo, para pagar todo o débito tributário, a subrogação não deixa nenhum resquício ao arrematante. O arrematante não terá nenhuma responsabilidade sobre o débito tributário. É interessante sobre o débito tributário que nós vamos trazer uma situação hoje pacificada, mas que deixava uma dúvida na cabeça dos arrematantes. Se você assistiu o nosso vídeo lá sobre o edital de leilão, nós informamos ali que as regras do leilão são extraídas da legislação, mas que o juiz, ao determinar a realização do leilão, pode estabelecer uma regra específica ali em relação a algum ponto que ele entenda pertinente ou colocando ali alguma peculiaridade necessária para o caso. E nós vimos em alguns casos os juízes determinarem que o débito tributário seria de responsabilidade do arrematante.
Como o juiz colocava dessa forma, o leiloeiro também levava essa informação ao edital de leilão. Então, como o edital faz lei entre as partes, o arrematante estaria obrigado a ser o responsável pelo débito tributário caso arrematasse em um leilão que tivesse essa peculiaridade, a disposição específica de que o débito tributário seria de responsabilidade do arrematante. Alguns arrematantes não se conformando com essa situação, pois a legislação tributária diz especificamente que ocorre a subrogação, ou seja, que o arrematante não é responsável pelo débito tributário, buscaram a justiça e, recentemente, teve o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, que entendeu que mesmo existindo ali no edital a informação de que o débito tributário seria de responsabilidade do arrematante, isso não pode acontecer, porque contraria texto claro da legislação tributária. Então, hoje, o arrematante tem a certeza absoluta de que não assume débitos tributários. Se por acaso você se deparar com um edital de leilão que tenha a informação de que o arrematante assumirá essa dívida, você poderá indicar ao leiloeiro que está em contrariedade com a jurisprudência atual e você saberá que, mesmo havendo essa informação no edital, você pode comprar o imóvel sabendo que não assumirá o débito tributário. Então, quanto ao débito tributário, é muito tranquilo porque ocorre a subrogação nos termos da legislação tributária. O mesmo ocorre em relação ao débito condominial. Sempre somos questionados também em relação ao débito condominial. E aí, existe um débito condominial sobre o bem, sobre a casa, sobre o apartamento que eu vou arrematar. Eu vou ser responsável por esse débito condominial? O mesmo raciocínio do débito tributário se aplica ao débito condominial, mas agora com base não no Código Tributário, mas com base no Código de Processo Civil, que é a lei que rege o leilão judicial, rege todo o processo judicial e o leilão judicial que está dentro do processo judicial. O fundamento aqui é o artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Lendo o caput desse artigo, ou seja, a parte inicial, ali a parte principal do dispositivo legal, você vai perceber que está sendo tratada da possibilidade de existirem vários credores em relação ao bem que estará sendo arrematado em leilão. E o parágrafo 1º desse artigo deixa claro que, havendo arrematação desse bem em um leilão judicial, os débitos de natureza propter rem, novamente esse termo, ficam subrogados no valor da arrematação. Então, o débito condominial, que semelhantemente ao débito tributário tem natureza propter rem, ou seja, acompanha o imóvel, em outras palavras, o responsável pelo pagamento do débito condominial é o proprietário do bem, não ocorrerá a responsabilização do proprietário no caso de arrematação em leilão judicial. Então, havendo arrematação em leilão, com base no artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o arrematante não assume débitos condominiais. Nesse ponto, vamos fazer um alerta. É possível ainda que, semelhante ao que acontecia lá com os débitos tributários, pode ser que algum juiz determine especificamente que, em relação àquele bem que será leiloado, o arrematante assumirá os débitos condominiais. Se isso acontecer, você, como arrematante, pode fazer as contas e verificar ali se o valor da arrematação, o valor do lance mínimo, ou o valor que você esteja disposto a pagar por esse imóvel, cobrir os débitos, inclusive o débito condominial, você terá uma segurança de que não assumirá débitos. Ou até mesmo você pode ali, dentro da sua viabilidade financeira, analisar se eventual valor que você venha assumir do débito condominial vai inviabilizar a sua arrematação ou não. Se você entender que inviabiliza a sua arrematação, você pode declinar. Ou se você desejar participar desse leilão, você poderá fazer isso, ciente de que assumirá um débito condominial, ou você poderá também discutir a assunção dessa dívida, porque, como dissemos, a situação exata que acabamos de dizer existia em relação ao débito tributário.
E os arrematantes que buscaram discutir essa questão tiveram sucesso numa discussão exatamente igual. A única diferença é que o fundamento da discussão do débito tributário era o Código Tributário Nacional e o fundamento para a discussão do débito condominial é o Código de Processo Civil. Mas o fundamento jurídico é o mesmo. Existe um dispositivo legal que determina que ocorrerá a subrogação dos débitos. Então, havendo essa informação no edital que o arrematante assumirá o débito condominial, você poderá fazer essa análise e optar por participar ou não desse leilão. Outra situação importante para a gente destacar aqui sobre o débito condominial é uma corrente jurisprudencial mais antiga que dispõe que se no edital de leilão não houver informação sobre o débito condominial, o arrematante não será responsável por eventual débito condominial que exista sobre o bem arrematado. Então, se o edital de leilão não tiver informação sobre a existência de débito condominial e se por acaso existir um débito condominial sobre o bem que você deseja arrematar, você poderá se utilizar dessa corrente jurisprudencial para não ser responsabilizado pelo débito que não estava informado no edital de leilão. Mas sobre esse ponto, é importante destacar o seguinte: como a gente já disse lá no vídeo em que a gente tratou do edital de leilão, todos os débitos que existem sobre o bem devem ser informados no edital de leilão. E isso é obrigatório. O artigo 886, inciso 6º do Código de Processo Civil determina que devem constar no edital todos os ônus existentes sobre esse bem. Então, se existe um débito condominial sobre esse bem, é obrigatório que ele esteja informado ali no edital, especialmente se houver uma penhora, se já houver um processo em que se discuta essa situação. Então, não estar informado no edital de leilão o débito condominial pode te trazer a faculdade de se socorrer da corrente jurisprudencial do STJ que acabamos de mencionar, mas você precisa ficar alerta para saber se não há um vício nesse edital, se não há um vício decorrente da falta de informação sobre esse débito condominial. Outro débito que pode estar informado ali no edital de leilão e surgir a dúvida se o arrematante assumirá ou não é o débito relativo à taxa associativa. Taxa associativa é feita normalmente ali quando se tem uma associação de moradores. Antigamente via-se a instituição de taxa associativa e num momento posterior a conversão em um condomínio. Mas existindo alguma informação ali sobre a taxa associativa, você sabe que esse é um valor cobrado ali pelos moradores de uma região, em que existe uma associação ali dos moradores para prover segurança e o sustento, a viabilidade da localidade onde está situado esse bem. E sobre o valor da taxa associativa existe a discussão. É um débito de natureza própria terrem, ou seja, acompanha o bem, será de responsabilidade do proprietário do bem, ou ele é de responsabilidade pessoal de quem assumiu esse débito? Existem essas duas correntes na jurisprudência e atualmente esse tema está em discussão no STJ. Então, futuramente, a gente pode ter essa definição pelo STJ se a taxa associativa é um débito de natureza própria terrem ou se é um débito de natureza pessoal. Mas, para você, arrematante, não faz muita diferença. Se for considerado um débito de natureza própria terrem, ou seja, que acompanha o bem, vai estar enquadrado no parágrafo 1º do artigo 908 do Código de Processo Civil, ou seja, ficará subrogado no valor da arrematação. Por outro lado, se for um débito de natureza pessoal, ele não é imputável ao arrematante. Ele é de responsabilidade de quem assumiu esse ônus. Então, para o arrematante, seja a taxa associativa um débito de natureza própria terrem ou de natureza subjetiva, ou seja, que acompanha o imóvel ou que acompanha a pessoa que assumiu o débito, para o arrematante não ocorrerá assunção dessa responsabilidade. Fique atento apenas a eventuais exceções que possam conter no edital de leilão, como a gente falou, em relação ao débito tributário e em relação ao débito condominial.
E o último débito que a gente vai falar aqui, que você precisa ficar atento, é no caso de leilões de direitos. Nós temos um vídeo em que a gente fala sobre os leilões de direitos. Os leilões de direitos podem ocorrer, por exemplo, pela existência de uma alienação fiduciária. Então, ao arrematar esse bem, você estará arrematando os direitos de devedor fiduciante. O edital de leilão obrigatoriamente deverá conter a informação sobre esse débito e, por se tratar de uma aquisição de direitos, o arrematante vai passar a figurar como devedor dessa relação da alienação fiduciária e será o responsável por esse débito. Outra situação é no caso de existir ali um contrato de compra e venda que não tenha sido levado a registro na matrícula do imóvel e que exista um resquício a ser pago. Se estiver acontecendo um leilão em decorrência dessa situação, o arrematante também poderá assumir esse débito. Então, nessa situação, ao arrematar direitos, você precisa estar ciente se, ao arrematar esses direitos, você assumirá algum débito que deve obrigatoriamente estar informado no edital de leilão. E aqui só o último ponto: sempre no edital de leilão deve haver a informação sobre o débito do processo. Mas o débito do processo, ele não é imputável ao arrematante. O débito do processo originou o leilão, originou primeiramente a penhora, a avaliação do bem e posteriormente a realização do leilão. Se não for arrecadado o valor suficiente para pagar todo o débito do processo, o arrematante leva o imóvel que arrematou e o exequente continua executando ali no processo, buscando outros bens do devedor para fazer frente à sua execução. Então, resumindo o nosso vídeo de hoje, ao arrematar um imóvel em leilão judicial, você não assumirá débito tributário com base no artigo 130, parágrafo único do Código de Processo Civil. Você não assumirá débitos de natureza propter rem com base no artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E se for um caso de leilão de direitos, preste atenção para saber se ao arrematar esses direitos você assumirá algum débito que deve obrigatoriamente estar informado no edital de leilão. E agora eu quero saber, você gostou desse vídeo? Está gostando do conteúdo aqui do nosso canal? Deixa aqui o seu comentário. Comente sobre esse vídeo, comente sobre o nosso canal como um todo. Deixa aqui a sugestão de uma pauta que você deseja ver discutida aqui no Leilão de Verdade e teremos o prazer de desenvolver essa pauta, teremos o prazer de te responder. E se gostou do conteúdo desse vídeo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com outra pessoa que gostaria de conhecer o Leilão de Verdade. Até a próxima!